Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa manhã de estudo. Meu nome é Luciane Costa e é uma alegria podermos estar aqui juntos através do canal da nossa casa no YouTube, utilizando a tecnologia a serviço do bem. Como estamos vivendo um momento de isolamento social, as atividades da nossa casa estão suspensas, mas nós continuamos com a divulgação do estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus através da internet. E com certeza muito mais amparados nesse momento pelos espíritos protetores da nossa casa, por Rita de Cássia, nossa patrona. E apesar do distanciamento físico, nós continuamos unidos, mente a mente, coração a coração. E essa, meus amigos, é a conexão mais poderosa que existe. Então, já envolvidos nessas vibrações da paz e do bem, vamos orar, pedindo a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nos envolva nesse momento no seu manto de amor, pacificando os nossos corações e aclarando as nossas mentes, para que possamos aproveitar todas essas reflexões que nos serão trazidas essa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de estudo de hoje é a realeza de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 4 e 8. E é uma alegria nós podermos estar aqui hoje reunidos, nessa quinta-feira santa, em torno dos ensinamentos do Mestre. Hoje é um dia muito especial, se nós voltarmos a mais de 2000 anos. Jesus estava reunido com os seus discípulos para a última ceia. E nesse momento, ele lava os pés dos discípulos, como a demonstrar o valor do servir, que é preciso se fazer pequeno para ser grande. Ele traz um novo mandamento aos seus discípulos. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, enaltecendo a questão do amor, desse amor que ele dedicou a todos nós. E também diz que rogará ao Pai a vinda de um outro Consolador que ficará conosco para sempre, que para nós representa a doutrina espírita. Então é um momento muito especial nós podermos estar juntos hoje, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, para começarmos a nossa reflexão, nós temos que pensar sobre uma outra perspectiva com relação à realeza de Jesus. Porque Jesus, quando encarnou aqui na Terra, ele não perdeu a sua realeza espiritual, embora ele envergasse a túnica de um camponês. Então, esse novo olhar que nós temos que ter é a partir do sentimento e não só através do raciocínio. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, os espíritos nos explicam um pouco dessa questão da realeza espiritual. Há uma mensagem de Lacordaire que eu vou ler um trecho para nós. Diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então, a partir dessa comunicação, nós já podemos perceber que a ideia que nós temos de rei é bem diferente dessa concepção da realeza de Jesus. Porque quando nós pensamos em rei, nos vem logo à cabeça a ideia daquela figura com uma coroa na cabeça, com um cetro na mão, vestida com os melhores tecidos, rodeadas de servos, com um exército para conquistar territórios. E na realidade,
Jesus, ele nasce numa manjedoura, filho de camponeses. E aqui nós já encontramos a primeira lição da realeza de Jesus, que é a lição da manjedoura. Jesus escolhe nascer no lugar mais simples, como a nos mostrar que as coisas do mundo material não são as mais importantes, mas sim a confiança que Deus deposita em nós, na nossa capacidade de florescer e gerar bons frutos, independentemente do nosso ponto de partida. Outra concepção mais contemporânea que nós podemos trazer dessa definição de rei é justamente a ideia daquele ser que se destaca, né, que se distingue dos demais, seja pelo seu ofício, pela sua arte, pelo seu modo de ser. Né? Aí nós nos referimos a essa pessoa como um rei. Por exemplo, o rei da música, o rei dos poetas, o rei dos filósofos. E nessa concepção, com certeza, Jesus foi uma pessoa diferenciada. Ele é diferenciado de qualquer pessoa que nós venhamos a conhecer ou tenhamos conhecido. Tanto que a história se divide em antes e depois dele. E vejam que não é uma demarcação puramente histórica. Jesus causa uma mudança de paradigma. Ele traz para nós a segunda revelação, né? Com a ideia de um Deus Pai, justo, amoroso, que não pune nem castiga, ao contrário, que acolhe os seus filhos e os ama incondicionalmente, trazendo para nós a ideia de uma fraternidade universal, de que nós somos todos irmãos em humanidade. Então, não há dúvidas que Jesus era um rei. A sua nobreza provém da sua grandeza moral e intelectual. E essa grandeza nós não conseguimos sequer mensurar, mas nós podemos ter uma ideia a partir do encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. A luminosidade de Jesus era tão grande que Saulo ficou cego durante 3 dias. E a sua grandeza espiritual tamanha que Saulo o reconhece como Messias e a partir dali se converte, passando a ser Paulo, um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então, vejam como essa questão da realeza de Jesus ela é muito peculiar, ela é muito especial. Na Revista Espírita de março de 1868, os espíritos nos trazem a definição de Messias. Vejamos o que eles nos dizem. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos no conselho do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Então, Jesus, governador espiritual do nosso planeta, há mais de 4 bilhões e meio de anos, veio pessoalmente e encarnou entre nós. Como nos diz João no seu Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Como a nos dizer que Jesus estava em perfeita comunhão com Deus, alinhado com as leis de Deus. Por isso, as suas palavras elas provinham do Criador. E por isso nós dizemos que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna.
justamente por elas estarem alinhadas com a vontade de Deus, né? Porque elas nos falam da nossa realidade, da nossa existência, e elas são úteis para nós, independente do momento em que nós estejamos vivendo. E quando Cristo faz referência a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, ele já sintetiza para nós um pouco da sua missão e da sua identidade. Então, se nós voltarmos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que Jesus é o nosso guia e modelo. E para ser guia, é preciso já ter trilhado o caminho, é preciso conhecer o caminho. Então, ele veio pessoalmente para nos ensinar a amar, porque o amor, ele precisa ser praticado. E assim, nós podemos entender um pouco quando Jesus nos disse que o reino dele não era deste mundo. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, tem uma passagem em que alguns fariseus perguntam a Jesus quando iria chegar o reino de Deus. E ele responde dizendo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de nós. E no livro Boa Nova, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que eu particularmente gosto muito, ele nos traz mais detalhes sobre essa questão do reino. Lá no capítulo 3, há um diálogo de Jesus com o sacerdote nas proximidades do templo em Jerusalém. O sacerdote interpela Jesus perguntando o que ele estava fazendo ali. E Jesus diz que veio para a fundação do reino de Deus. E o sacerdote, de uma forma arrogante, olhando para Jesus com suas vestes simples, retruca: reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde de uma maneira muito bela, dizendo que o reino de Deus é a implantação da obra divina no coração dos homens. E o diálogo segue, o sacerdote continua fazendo várias perguntas para Jesus, perguntando como que ele fundaria esse reino, se ele tinha o apoio de algum príncipe, quem seriam seus colaboradores. E Jesus segue respondendo, dizendo que os colaboradores dele viriam de toda parte, e complementa dizendo que não existe mármore mais puro e formoso que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Então aqui Jesus nos mostra que nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos para que eles possam crescer em amor, para que nós possamos fundar esse reino dentro de nós. E que esse reino de Deus, ele é constituído pela soma da capacidade de amar de todos os seus filhos. Então vejam que é uma concepção totalmente diferente de reino que nós estamos acostumados. Por quê? Porque é um reino constituído pela participação de todos, onde nós temos como um dos pilares a solidariedade. E que a hierarquia nesse reino, ela se dá pelo trabalho no bem, né? Pela caridade. Essa a verdadeira realeza de Jesus. Ele veio nos mostrar a essência das coisas, o que verdadeiramente importa. Esse é o nosso verdadeiro tesouro, que nem as traças, nem a ferrugem consomem, e que nós vamos levar conosco na nossa bagagem espiritual, que são as nossas virtudes, as nossas conquistas morais e intelectuais. Então, a edificação do reino de Deus, ela não é uma edificação física, porque ele é construído dentro de cada um de nós. Então, como é que nós fazemos para construir esse reino?
E isso nos remete à questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o meio prático e eficaz para nos melhorarmos nessa vida. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec, compreendendo a profundidade dessa resposta, desdobra a questão em 919A e faz aos espíritos a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer: como? Como fazer para nos melhorarmos? E quem traz a resposta para nós é Santo Agostinho, nos convidando a um exame de consciência. Exame esse que nós costumamos fazer todos os anos, normalmente em dezembro, fazendo um balanço de tudo que nós fizemos ao longo do ano e traçando planos para o ano seguinte. Mas vejam que esse exame de consciência, ele é superficial, porque passados 365 dias, nós não conseguimos nos lembrar de tudo que nós fizemos. Então, o convite de Santo Agostinho é para que nós possamos fazer esse exame de consciência ao final de cada dia, nos perguntando o que fizemos e por que fizemos, para que através das respostas nós possamos avaliar tudo aquilo que nós já sedimentamos em nós de bom e tudo aquilo que a gente ainda precisa melhorar, para que nós possamos trabalhar as nossas imperfeições. Porque quando nós fazemos esse exame de consciência, essa avaliação de nós mesmos, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando. E com o cinzel da boa vontade, nós vamos dando forma a esse reino dentro de nós. Então, agora vamos relembrar algumas passagens da vida do Cristo para que nós possamos compreender um pouco melhor a essência dos seus ensinamentos e a sua realeza espiritual. Começando pelas bodas de Caná, que é um momento emblemático. E aqui é muito interessante nós pensarmos porque, diante de tantas possibilidades, Jesus escolhe justamente uma festa de casamento para fazer a sua primeira aparição pública, transformando a água em vinho. Se nós formos buscar lá nos textos antigos da tradição hebraica, nós vamos encontrar no livro do profeta Jeremias, do profeta Isaías, que toda vez que há a comunhão de um homem com Deus, a união do ser humano a Deus, ele é representado pela figura de um casamento. Então, lá, segundo a tradição hebraica, toda vez que há a entrega de um homem a Deus, acontece um casamento. E aqui, lembrando a questão que nós vimos lá na Revista Espírita, quando ela nos fala sobre os Messias, esses antigos profetas, eles antecederam o Cristo justamente para preparar a humanidade, para criar as bases das ideias, para que depois o Cristo viesse e pudesse trabalhar esses conhecimentos, essas ideias de forma mais aprofundada. Então, Jesus inicia o seu ministério numa festa de casamento, como a nos mostrar que a Boa Nova simboliza a alegria, a união com Deus, a fraternidade universal. E mais uma vez, lá no livro Boa Nova, agora no capítulo 12, em um diálogo com Simão Pedro, Jesus nos diz: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos nossos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, essa bela passagem de Jesus, aqui nessa conversa com Simão Pedro,
nos mostra a importância de valorizarmos esses laços, essas relações humanas, porque a partir dos sentimentos que nós cultivamos no íntimo das nossas almas, nós vamos arando a terra dos nossos corações, porque é a partir desses sentimentos que nós nos ligaremos a Deus, nosso Pai. E é muito tocante ver como Cristo valoriza as amizades. Numa das poucas passagens do Evangelho em que Jesus chora, é justamente pela morte de Lázaro, porque ali ele sente a falta de um amigo. E fazendo um paralelo com os dias atuais, quantos de nós, nesse momento de distanciamento físico, não estamos sentindo falta do convívio com os nossos parentes, com os nossos amigos, com aqueles que nos tocam o coração? Então, é uma oportunidade de nós avaliarmos, de nós refletirmos a esse respeito, porque ao longo do nosso dia a dia, às vezes nós desperdiçamos as chances de estarmos mais próximos, mais presentes na vida desses que nos são caros, e agora nós estamos sentindo falta. E seguindo o diálogo no livro Boa Nova, Jesus diz a Simão Pedro: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, aqui Jesus nos convida a oferecermos sempre o que temos de melhor aos que estão à nossa volta. E isso nós podemos fazer de diferentes formas, seja através de uma palavra de ânimo, de um sorriso, seja escutando aquele que precisa desabafar. Hoje, com as redes sociais, nós podemos divulgar boas mensagens. Enfim, meus amigos, existem inúmeras formas de nós praticarmos isso ao longo do nosso dia a dia, de nós sermos aqueles que levam a esperança, a paz, a doçura ao próximo, que nós possamos ser pacificadores. E lembrando das palavras do Cristo, quando ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque para nós, essa concepção de paz, ela está ligada à ausência de guerras, de conflitos, de dificuldades. Só que a paz do Cristo, ela é uma paz que é construída dentro de nós e que nos dá a serenidade para, diante dos diferentes cenários que o mundo exterior nos oferece, mesmo os mais turbulentos, nós possamos atravessá-los da melhor forma, utilizando o Evangelho como um recurso importantíssimo para nos auxiliar, utilizando o Evangelho como bússola. Então, seguindo com o nosso estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos trazer, na Instrução dos Espíritos, uma mensagem da Rainha da França, que vai mostrar um pouco a diferença entre a realeza terrestre e a realeza espiritual. E ela vai nos dizer que ela foi rainha no mundo, que ela desfrutou de todas as honras, de todas as glórias, de todos os privilégios, mas que quando ela chega no mundo espiritual, ela percebe que isso tudo se acaba aqui na Terra e que a única realeza que se prolonga por toda a eternidade é a realeza moral. E ela nos convida, na verdade, ela nos faz um alerta
para que nós possamos caminhar de uma forma diferente, não nos prendendo às ilusões da matéria. Eu vou ler um trecho da mensagem dela. Ela diz assim: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E aqui eu me recordo de uma frase muito bonita de São Francisco de Assis, quando ele diz: preguem o Evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras, como a nos dizer que mais do que conhecermos os ensinamentos do Cristo, nós precisamos praticá-los, nós precisamos vivenciar esses ensinamentos para que eles possam refletir na nossa vida e, através do nosso exemplo, nós possamos transformar também outras vidas. Lembremos que o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelas suas obras. Inclusive, esse termo cristão, ele surgiu em deferência a Paulo, apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, justamente porque os membros daquela comunidade o chamaram de cristão, porque ele vivenciava, justamente por ele vivenciar, exemplificar os ensinamentos do Cristo. Então, como Paulo coloca lindamente, que nós também possamos ser cartas vivas do Evangelho. Então, meus amigos, nós precisamos ampliar a nossa visão, a nossa percepção, para além desse momento que estamos vivenciando, abrindo a nossa visão para uma visão também de mundo espiritual. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui só de passagem. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão. Porque a verdade é que nós já estávamos num ritmo tão acelerado que nós não estávamos dando conta de tudo que nós tínhamos para fazer. E agora nós somos convidados a parar, a deixar um pouco de lado a nossa vida lá fora e nos voltarmos para dentro de nós. Fazermos o caminho de volta para essa casa que está dentro dos nossos corações, no nosso íntimo, e que nós deixamos relegada a segundo plano durante muito tempo. Como nos diz a parábola do filho pródigo, precisamos fazer o caminho de volta para a casa do Pai e arrumarmos, essa casa. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus, nós rompemos com esses elos que nos unem ao Criador. Então, nós precisamos restabelecer essa conexão com a nossa essência, com o divino que habita em nós. E lá, na questão 135 do livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer que o determinismo é o do bem, e o determinismo divino é o do bem. E que nós é que criamos o mal toda vez que nós nos afastamos das leis divinas, da lei de amor. Então, quando nós nos afastamos dessa lei, nós passamos a viver de acordo com as nossas fragilidades, em ações contrárias a essas leis, criando o reinado do eu. Então, quando a dor nos visita, quando uma expiação bate à nossa porta, não é para nos massacrar ou nos fazer sofrer, mas sim para nos acordar, para que nós possamos perceber que nós estamos afastados das leis divinas e para que nós possamos fazer esse caminho de volta, restabelecendo essa conexão com Deus e com a lei de amor. Não é por outro motivo que lá no Livro dos Espíritos, ao responder a pergunta 621, os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está escrita em nossas consciências,
justamente para que nós possamos acessar esse conhecimento. E na questão 614, eles nos dizem que a lei divina, a lei natural, ela é a única para a felicidade do homem e ela nos indica o que nós precisamos fazer e o que nós não devemos fazer, né? Porque só seremos infelizes quando nos afastarmos dela. Então, se nós olharmos lá para o Sermão da Montanha, nós encontraremos a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos. E muitas vezes nós não conseguimos compreender essa bem-aventurança. Por que felizes os aflitos? E uma interpretação que nós podemos trazer dessa bem-aventurança é: felizes os aflitos porque eles já conseguiram despertar as suas consciências para aquilo que eles estão fazendo. E quando as ações não são boas, as consequências, via de regra, também não são boas. E vejam que essa bem-aventurança, ela vem depois daquela que nos diz: bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes. Como nos dizer que quando nós somos humildes o suficiente e temos a serenidade para não questionar Deus, mas sim a causa da dor, nós conseguimos passar por esses momentos da melhor forma. Porque nós sabemos que Deus é amor, que Deus é soberanamente justo e bom, e que nada que nos acontece não é senão fruto dos nossos próprios atos ou da necessidade que nós temos de evoluir. E com certeza, meus amigos, esse momento que nós estamos vivenciando é um momento para nós refletirmos, para nós nos transformarmos, nos renovarmos, já que a evolução espiritual ela é um processo individual, mas que também se dá no coletivo. Portanto, Jesus veio para nos mostrar que nós só seremos felizes através do amor, que nem o orgulho, nem o egoísmo nos levará à felicidade, que a felicidade ela só é construída a partir do amor. Mas é claro que a matéria ela é importante, a vida na matéria, a reencarnação, ela nos ajuda a progredir. Só que nós temos que pensar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nós temos que ampliar essa nossa percepção, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E quando nós não consideramos essa percepção de vida futura, nós ficamos muito limitados no aqui e agora. E por via de consequência, nós desenvolvemos o materialismo, o orgulho e o egoísmo. Então nós temos que ir mais além, enxergarmos que existe todo um horizonte, né? Que esse é um pequeno capítulo que nós estamos vivenciando da nossa existência enquanto espíritos imortais. Porque a partir desse entendimento nós vamos compreender que as dificuldades, as tribulações, elas fazem parte da nossa caminhada, mas que esses tormentos, eles são transitórios, eles vão passar. Então nós precisamos fazer a nossa parte, mudar o nosso ponto de vista, porque a fé na vida futura nos traz calma, nos traz esperança, nos traz confiança, porque nós, a partir dessa confiança, dessa fé na vida futura, no porvir, nós temos a certeza de que tudo irá se resolver, de que tudo passa. As lições que Jesus nos trouxe, elas são imperecíveis. Ele foi o mestre na arte de educar os nossos corações. E ele nos mostra que o caminho da felicidade é pavimentado a partir da nossa convivência com o outro, a partir do perdão das ofensas, a partir do amor, a partir da caridade. A mensagem de Jesus,
a essência do que ele veio nos trazer é imortal. E nas mãos do Mestre está seguro e firme o leme de nossas vidas. Ele veio nos trazer a mensagem que irá instituir a paz na terra, a fraternidade universal. E todas as outras coisas, os reinos transitórios, as guerras, as intempéries, tudo isso irá passar, exceto a mensagem de Jesus. Eis a realeza desse Espírito, governador espiritual do nosso planeta, que vem conduzindo o planeta e que vem acompanhando a nossa evolução espiritual de perto. Eis o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele não veio para transformar o mundo através de instituições humanas, de exércitos, de leis. Não, ele veio para transformar a humanidade a partir dos nossos corações, a partir do amor. E eis o nosso maior desafio: construir esse reino de Deus dentro de nós, gerar bons frutos na terra arada em nossos corações e sermos verdadeiros discípulos do Cristo. Lembremos da mensagem do Mestre, quando ele nos disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós também iremos vencer, meus amigos. Basta que nós tenhamos fé, confiança e esperança, porque Jesus está caminhando ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Basta que nós façamos a conexão com Ele, que nós iremos sentir a sua presença. E nós podemos fazer isso através de uma prece, através de uma leitura edificante, estudando os seus ensinamentos no Evangelho. Enfim, esse é o momento de nós nos mantermos conectados com Ele, de nós introjetarmos os seus conhecimentos, mas, sobretudo, de nós vivenciarmos tudo aquilo que Ele nos trouxe. E eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje com um poema de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier, que se intitula Em Oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença no abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Então, meus amigos, já envolvidos por esse poema prece de Alta de Souza, nós vamos fazer a nossa oração final para encerrarmos o estudo dessa manhã. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, trazendo para a nossa tela mental a figura doce e meiga de Jesus e vamos dizer: Senhor Jesus, Mestre querido, nesse momento, Senhor, o nosso coração está repleto de gratidão por todos esses ensinamentos de amor que Tu nos trouxestes. Fortaleça, Jesus, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Que nós possamos caminhar de mãos dadas contigo ao longo da nossa jornada. Abençoe o nosso planeta, a nossa humanidade,
e que nesses dias que se aproximam da Páscoa, nós possamos trabalhar no nosso íntimo para também nos renovarmos, Senhor. Fica conosco, nos proteja e nos ampare, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos e um bom dia.